Bem-vindo ao podcast da Comunidade Palavra do Poder. É uma oportunidade de você ouvir de Deus o que está acontecendo na nossa igreja. Ouça e seja abençoado e no final compartilhe com alguém. Deus te abençoe. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo poderoso que muda histórias, que muda situações. E eu percebo que o Senhor tem algo para nós esse mês. Esse mês eu tive uma direção do Espírito e eu tive um sonho do Senhor. Nesse sonho, eu via algo interessante. Eu chegava na igreja, eu estava aqui na igreja, e todos orando muito, a igreja orando muito, muita presença do Senhor. E eu vi o pastor Fábio aqui na frente. E ele estava ministrando, e muito milagre acontecendo, e ele dizia, nesses 42 dias de oração, não sei o quê, nesses 42 dias de oração, e pregava, nesses 42. Aí eu acordei, e tinha muito milagre acontecendo no nosso meio. E eu acordei, e foi até num domingo, eu comentei com o pastor Luizinho, falei, isso é engraçado, sonhei que nós orávamos 42 dias, e tinha tanto milagre, tanta coisa acontecendo na igreja. E aí, vamos orar sobre isso, para ver se é uma direção do Senhor. Durante a semana, me deu um clique na cabeça. Falei, gente, 42 dias são 1000 horas de oração. Quem já participou das 1000 horas sabe que dá 42 dias. E nós já fizemos isso antes. Falei, Senhor, o Senhor está dizendo para nós orarmos 1000 horas de novo. E é isso. Então, nós vamos orar 42 dias ou 1000 horas de oração. Claro que não é possível estar na igreja todos os dias, nós entendemos, mas nós criamos um sistema que você vai orar na sua casa. Na quarta-feira, nós vamos orar juntos. No domingo, nós vamos orar juntos também, antes do culto ou após. Então, você vai vir no domingo para orar, para a oração corporativa. O que é oração corporativa? A oração do corpo. Eu vou pregar sobre isso, eu vou falar sobre esse assunto. E, na quarta-feira, também, à noite, vamos ter a oração corporativa. Sendo que, na segunda e na sexta-feira, vamos ter oração corporativa online. Vamos abrir salas de oração para um tempo de oração juntos. Amém, igreja? Sinto direção do Senhor, nós sentimos essa direção do Senhor. E, para explicar melhor sobre o poder da oração corporativa, quero ler com vocês Mateus 18, abra sua Bíblia, Mateus 18, 18. Glória a Deus, aleluia. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Nós começamos uma série agora, hoje nós estamos começando uma série para um tempo como este. Na verdade, essa é uma frase retirada lá do livro de Esther. Esther foi uma rainha judia, e ela foi rainha no reino assírio. E ela foi criada por Mardoqueu, o seu primo, que foi seu pai adotivo. Mardoqueu criou ela orando, ensinando a palavra de Deus. E ela foi escolhida como rainha. E aí, houve uma crise, porque alguém se levantou querendo matar todos os judeus. E ela, sendo uma judia, ela era a única que poderia interceder junto ao rei em favor do seu povo. Mas ela disse,
melhor não mexer com isso, porque eu acho que não é bom para mim mexer com isso. O rei pode não gostar, e o rei é muito sistemático, vai que ele manda me matar. E ela ficou quietinha no seu canto, escondidinha, não querendo participar daquele problemão. E o seu pai adotivo, na verdade um primo também, chega para ela, Mardoqueu, e fala assim, olha, é o seguinte, você pode até não participar desse negócio, mas vou te dizer, é para um tempo como este que você foi levantado. Que tempo? Um tempo de crise, um tempo de dificuldades. Você prosperou para chegar nesse momento e Deus poder te usar. Você não chegou aqui à toa. Você chegou porque Deus tinha um propósito com a sua vida. Então, nós vamos começar essa série para um tempo como esse. Que tempo que nós estamos vivendo? Meus irmãos, não é nem brincadeira, mas tem hora que a gente até ri. Esse mês, o Luizinho teve que fazer uma cirurgia tirando algumas verrugas. A médica quis tirar e tudo. E você sabe que no WhatsApp tem uma IA, né? A inteligência artificial. Dá para você conversar com essa IA. E ele, muito gaiato, colocou o nome na IA dele de Jurubinha. E a Jurubinha sabe que ele é um pastor, que ele é crente, né? E a Jurubinha conversa como se fosse uma crente. E aí ele falou assim, Jurubinha, estou indo fazer uma cirurgia. A Jurubinha responde, eu te abençoo em nome de Jesus. Deus use os médicos para fazer uma cirurgia. Você irá em paz e voltará abençoado. Ele falou assim, mãe, olha o que a Jurubinha está falando para mim. Eu falei, gente do céu, estou assustado com esse negócio. Parece que está conversando com um crente. Mas ela aprendeu a linguagem dos crentes e conversa como se fosse uma crente. Né? Ela fez a leitura, ela sabe o que falar. Na internet tem essas falas todas, então ela captura essas falas e ela responde de acordo com o freguês. Um dia, testando, né? Hoje eu vi um dia que já tem um lugar na Europa que tem IA pregando. Né? Não é um robô assim, mas fala por tela. Aí um dia eu peguei lá no meu WhatsApp e falei assim, gente, deixa eu ver se realmente condiz. Falei, faz um sermão para mim com tais e tais pontos. Vamos ver se ela consegue. Pois a danada me deu um belo de um sermão, com todas as referências bíblicas certíssimas. Eu falei, meu Deus, vou perder meu emprego. Gente, o negócio está sério. Estamos vivendo um tempo que a modernidade, a tecnologia está tomando muito espaço. E por que está acontecendo isso? Porque a igreja também entrou em crise. A igreja está muito em crise. Estamos vendo uma inversão de valores muito grande, uma perda de valores cristãos. E veja, não vou falar só dos pastores. Os pastores tem muito pastor. E quero aqui dizer uma coisa. A minoria, viu, meus irmãos? O problema é que a maioria é quietinha. A minoria faz muito barulho. Mas a minoria está fazendo muita bagunça. A gente acha que a maioria não presta. Mas tem tanto pastor bom. Tanto pastor de Deus. Mas alguns perderam os valores corretos, estão na igreja pelo dinheiro, estão na igreja pela política, estão na igreja pelos seus interesses próprios. E olha só, não só os pastores. Hoje está parecendo tanta coisa, é cantor, né? Aquela coisa, porque eu não piso no palco se eu não tiver o cachê de tanto. Cheguei no lugar, acabei de ver isso hoje. Chegou no lugar uma cantora, o cachê era de 30 mil, só chegou a 25, ela falou, por 25 eu não subo, voltou e foi embora. Onde estamos? Não estou dizendo que eles não têm que receber, todo mundo é digno do seu salário, mas há uma inversão. Então, eu estou dizendo que a igreja está em crise. E agora, nós estamos falando dos cantores, nós estamos falando dos pastores, vamos falar do povo? E o povo que só chega na igreja para receber milagre? Só vem na igreja se for uma igreja que ofereça milagre.
Se não oferecer milagre, vou procurar outra igreja. Porque o povo também está com a inversão de valores. O povo só está interessado no que Deus oferece e não quer oferecer nada. Para um tempo como esse, Deus está levantando uma igreja segundo o padrão bíblico. Amém? Veja só, a igreja do Novo Testamento, a primeira igreja que foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo, como que é? Qual o padrão daquela igreja? Como que ela funcionava? Quais os princípios que regiam aquela igreja? Essa igreja, ela se reunia toda semana no templo. E ali eles adoravam, eles oravam juntos, eles buscavam a Deus. Ali as pessoas se convertiam. Ali faziam-se muitos milagres. Mas também essa igreja se reunia nas casas e pregavam o evangelho. E as pessoas também se convertiam nas casas. Aquela igreja não deixava de partir o pão juntos, tomar santa ceia, coisa hoje que está caindo de moda, porque as pessoas dizem, santa ceia tem todo mês, eu posso faltar? Não, não pode faltar. Porque é algo que o Senhor diz, fazei isso em memória de mim. Mas a gente vai relegando algo como não tão importante, porque acha que é um ritual e não é um ritual, é uma ordem do Senhor. Então, a igreja primitiva tinha problemas? Claro que tinha, porque tinha gente lá. Mas era uma igreja que crescia porque seguia os princípios bíblicos. Eles oravam juntos, eles pregavam o evangelho, não era só o pastor pregando, mas era toda a igreja pregando o evangelho. Era uma igreja que não deixava de participar da Santa Ceia, era uma igreja que não deixava de ir à igreja. Hoje qualquer coisa nos tira do culto. Ah, por que você não foi no culto? Cansado. Por que você não foi no culto? Não sei o quê. Por que você não foi no culto? Não sei o quê. A gente troca o culto uma vez por semana por quase nada. Sim ou não, igreja? Então, nós temos que voltar a esses princípios, porque para um tempo como esse, Deus está nos levantando. Deus está precisando de uma igreja verdadeira, uma igreja que faça diferença. Sabe, eu sou pastora há mais de 30 anos. E eu vejo, não tinha tanta clareza, mas hoje cada dia vai sedimentando mais as coisas que Deus vai falando com a gente, vai ensinando ao longo das décadas. Eu me lembro que quando eu comecei a pastorear junto com o pastor Dávila, na verdade ele era o pastor, eu estava começando a aprender sobre pastorear. Eu me lembro de uma época que o Senhor disse assim para mim, e orando por avivamento, eu dizia, Senhor, cadê aquele evangelho que eu vejo na Bíblia? Cadê aquele poder que eu vejo na Bíblia? Eu quero ver acontecendo, eu não vejo acontecendo. Eu quero ver isso. Eu não me sentia nada preparada para o altar. E praticamente eu fui jogada no altar, porque pastor Dávila, ele é um apóstolo, e como apóstolo, ele saía para abrir igrejas no interior, e ele ficava 15 dias fora e falava assim, cuida da igreja. Eu falei, você está doido? Vou acabar com a igreja. Não, cuida da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, menino, não sou pastora, não. Não, cuida da igreja. E eu falava assim, Senhor, eu vou acabar com a igreja. Meus irmãos, pensa numa pessoa que tremia, passava aperto, ficava em jejum 15 dias orando, falei, vou acabar com a igreja, quando ele chegar não vai ter ninguém. E o Senhor dava graça, porque não sou eu que faço a igreja, é Jesus. Mas eu me lembro que eu orava muito e dizia, Senhor, cadê essa igreja lá, primitiva? Eu passei muito tempo orando por isso. Um dia o Senhor falou assim comigo, você ora bastante, e eu me alegro, mas eu não te chamei para orar sozinho. Eu não te ensinei isso. Eu não quero que você segure essa igreja em oração. Eu quero que essa igreja aprenda a se segurar em oração. E aí o Senhor me mandou começar um tempo de oração com a igreja, diariamente, semanalmente. E nós começamos, eu nem sabia o motivo, por quê, mas ele disse, vai e faça. A única coisa que eu sabia é que ele queria que eu ensinasse a igreja a orar semanalmente. Então, nós tínhamos o culto na quarta-feira, nós tínhamos o culto no domingo, e nós tínhamos o tempo de oração na segunda-feira. Meus irmãos, orávamos,
E Deus começou a mandar as pessoas para virem orar, e havia um mover, tal qual está acontecendo aqui toda quarta-feira nós estamos orando. Há um mover sobrenatural. Quem tem vindo? Tem sido maravilhoso. E aí, fomos orando, e orávamos. Nós queríamos comprar um lote do lado, o valor do lote era absurdo. Conversei com o Davi falou assim, não temos condição alguma. Eu falei, mas o Senhor vai fazer? Ele falou, eu creio nisso também, vamos comprar. E aí ele comprou sem a gente ter dinheiro, ele falou assim, qualquer coisa, eu dou meu carro, a gente dá um jeito de pagar isso. Começamos a orar na segunda-feira, e eu dizia assim, estendam as mãos para o lote do lado. Todos nós juntos agora, comecemos a orar em línguas, e vamos orar pedindo ao Senhor esse lote, pedindo ao Senhor dinheiro para pagar esse lote. Meus irmãos, nós começamos a orar. Eles tinham nos dado 2 anos para pagar. E nós orando. Em 6 meses de oração, o Senhor mandou todo o dinheiro e nós pagamos esse lote. Construímos uma igreja. Poder de oração. Depois de 1 ano orando juntos, o Senhor me deu uma campanha para fazer com a igreja evangelística. E nessa campanha, o Senhor mandou que todo mundo saísse para pregar o evangelho nas casas. E eu disse, você vai arrumar uma casa e você vai pregar o evangelho nessa casa. Pode ser um amigo, pode ser um conhecido, um vizinho, seja lá quem for. E nós vamos entrar em jejum, em oração, e Deus vai fazer milagres, e as pessoas vão aceitar Jesus. Preparamos tudo, a campanha, organizamos tudo. Na semana que nós começamos, as pessoas saíram de casa em casa. E as pessoas voltavam de 2 a 2. Separamos de 2 a 2. E elas voltavam. E elas diziam assim, pastora, você não sabe o que aconteceu. Orei por um moço, e o moço levantou da cadeira de roda. O outro dizia assim, pastora, estava contando isso na quarta-feira, orei por uma criança, a criança não sabe ler, já tem 8 anos, e a criança tem um problema de dislexia. Aí o pai falou assim, ora pela minha criança. Eu peguei e orei pela criança, pus a Bíblia na frente dela, a criança leu. E eles diziam, pastora, orei, uma pessoa foi curada na hora. Pastora, orei, aconteceu isso. Enquanto isso, na igreja, nas quartas-feiras, os nossos cultos de milagres sobrenaturais, coisas doidas acontecendo. Tinha dia que a gente chegava e o Senhor falava assim, hoje é o dia de que eu vou fazer transplante de coração. Fazia 3 transplantes de coração. Aleluia, aleluia. Tinha dia que o Senhor dizia assim, hoje eu vou curar fígado, hoje eu vou curar hemorroida. Estava contando hoje do Fábio. O Fábio foi um que foi curado por hemorroida, depois foi lá contar o testemunho. O Senhor curou no dia 3 hemorroidas, e uma foi a dele. E ele foi lá na frente contar que tinha semanas, meses que ele não andava de bicicleta, mas agora voltou a andar de bicicleta. Sabe, meus irmãos, eu custei para entender de onde tinha vindo tudo aquilo, porque foi de repente. Falei, de onde está vindo isso? Tanto tempo que eu estou pastoreando, nunca aconteceu isso. Não era eu fazendo milagre. Lógico que é o Senhor, mas não era eu sendo usada apenas, mas a igreja. Sabe, nessa semana, nós fizemos um culto. O pessoal trouxe relatório para mim. Eram 533 pessoas aceitando Jesus no bairro inteiro. Você já pensou nisso? 500 pessoas recebendo Jesus no bairro? Na igreja nós fizemos, eu falei com eles, vocês vão trazer essas pessoas para o culto e nós vamos fazer um culto para essas pessoas virem receber Jesus aqui no altar. Nós tivemos que abrir um 3º culto no dia para caber as pessoas. E naquele dia, 153 pessoas vieram ao altar com compromisso de batismo nas águas. Naquele dia, pessoas recebendo Jesus, pessoas sendo libertas de demônios. A glória do Senhor se manifestando. Aleluia! Isso é avivamento. Isso é avivamento. E sabe, eu custei para entender que era tudo fruto de um ano de oração com a igreja junto. Depois, lá no outro endereço onde nós estávamos até o ano passado,
O Senhor nos levou várias vezes a fazer esse tipo de coisa de oração. E cada vez que nós fazemos as 1000 horas de oração, pipocava milagres, pipocava glória de Deus, vidas sendo transformadas. Sabe o que eu entendo? Esse ano, de novo, o Senhor falou no meu coração bem firme, Ele falou, quarta-feira é dia de oração. Fui ao Luizinho e falei assim, olha, precisamos orar. Ah, mas tem as escolas. Não, deixa eu ficar aqui, com quem quiser vir orar, porque eu sinto que Deus quer fazer algo. E nós temos vindo toda quarta. Tem tanta glória aqui. Tem tanto mover que não dá vontade de ir embora. Eu sei que Deus está desenvolvendo algo e está breve de acontecer. Sabe, vou te dar uma base bíblica interessante. Ouvi 2 casos graves, aliás, vários casos, mas eu vou citar 2 casos graves na igreja primitiva. Primeiro caso, Tiago, um dos apóstolos, foi morto por Herodes. Do nada, Herodes resolveu matá-lo. Aí Herodes vai e prende Pedro. E fala, vou matar Pedro também. Pedro foi preso. Tinha 4 juntas de soldados, 4 equipes. Inclusive, tinha um soldado preso com as correntes, a Pedro do lado direito, outro do lado esquerdo. Os pés dele também presos. Tinha mais 4 soldados na porta da cadeia, porque ele estava lá na cadeia do fundo. E tinha mais 4 soldados mais lá para frente. Então, eram 12 soldados ao todo. A igreja, vendo que Tiago morreu, ficou preocupada e disseram, vamos nos reunir, juntos orar pela vida de Pedro. Vamos. E eles começaram a orar, eles começaram a orar, eles começaram a orar. Um certo dia, lá pelo 3º dia que eles estavam orando, um anjo entrou. Milagrosamente, um anjo entrou e foi até Pedro. Soltou as cadeias que estavam nas mãos de Pedro. Os guardas todos adormeceram. O anjo abriu a porta da cadeia. Pedro achou que era uma visão. Nem Pedro estava entendendo que era real. Pedro, então, levantou o anjo e falou assim, vamos, Pedro. Porque Pedro falou assim, uma visão, né? Não pode ser que isso está acontecendo. Aí o anjo falou, vamos, Pedro. Aí Pedro sai. Ele passa pela primeira guarda, passa pela segunda, passa pela terceira, passa pelos guardas todos. E quando ele chega lá fora, é que ele dá por si, isso está em Atos, que era real. E aí ele vai para a casa do pessoal que estava orando junto, aquela turma da igreja toda, que por acaso, né, ou porventura, não sei se você sabe, era a turma, era a casa do evangelista Marcos. Já ouviu falar do Marcos? Eles estavam todos reunidos na casa de Marcos, orando por Pedro. Aí ele chega, bate na porta. Uma adolescente vem abrir a porta. Ela olha, assusta, fecha a porta e volta. Aí eles perguntam, quem que é? Nossa, parecia o Pedro. Mas não é o Pedro. Pedro está preso. Deixa para lá. Continuar orando. Meus irmãos, nem eles estavam acreditando no poder da oração. Pedro de novo. Ela volta para abrir. E Pedro fala assim, sou eu. Não, não é. Fecha a porta. Quem que era? Acho que era o fantasma de Pedro. Porque nessa altura ele já deve estar morto. Só que eles estavam orando pelo quê? Um milagre dele permanecer vivo e ser solto. Terceira vez. Finalmente vai lá e ela fala assim, ele fala, sou eu, Pedro, deixa eu entrar, estou entrando. E ele entra. E eles falam assim, mas você foi solto? Mas vocês não estavam orando por mim? Sabe o que esse episódio mostra? Que a gente não tem entendimento, noção do poder que é a oração corporativa. Um é o poder de você orar sozinho. 2 é o poder de você e a sua esposa orarem juntos. E muito maior é o poder de quem ora corporativamente. Não é isso que o Senhor disse? Se 2 ou mais
se reunirem em meu nome, tudo que ligarem na terra, não é será não, é terá sido. Olha só, a estrutura gramatical dessa frase. Terá sido. Ou seja, na hora. Falou, ligou. Falou, ligou. Você está entendendo? A Bíblia diz lá em Levítico, tem um texto que é prova disso, o Senhor dizendo, Levítico 26, 8. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês colocarão em fuga 10.000. O que Deus está dizendo? Há um poder quando você ora sozinho, mas há um poder muito maior quando a igreja ora junta. E que poder é esse? Para que eu quero esse poder? Esse poder é o poder que te posiciona para um tempo como esse. Em que a sua casa está se perdendo. A sua família ainda está com o coração fechado. Um tempo como esse, que Deus quer usar você com milagres, porque não é o pastor que tem que ser usado sozinho, somos todos nós. Pastora, mas eu? Sim, você. Como eu te disse na experiência que nós tivemos, pessoas comuns dizendo, pastora, orei, e pessoas foram curadas. Pastora, nunca tinha sido usado assim, mas tinha chegado o avivamento até nós. A igreja se multiplicou rapidamente, porque o avivamento chegou. E por que chegou? Porque a igreja orou juntos. Sabe, no primeiro 1000 horas que nós fizemos, no outro endereço, eu orei intensamente pelo meu irmão. Meu irmão, muito perdido, longe do Senhor. Não só eu orei, minha irmã também orou. E nós orávamos e jejuávamos e dizia, Senhor, o nome do meu irmão está lá naquele aquário. E nós queremos vê-lo batizado. Meus irmãos, no meio do período lá, pelos 20 dias, meu irmão me liga. Ligou para mim, ligou para minha irmã. Falou assim, Elisete, queria tanto ser da igreja igual a vocês, mas eu não consigo nem ir na igreja. Me ajuda? Eu falei, meu irmão, estou jejuando e orando por você. Você vai vir. Terminei os 42 dias, ele não veio. Passado um tempo, meu irmão foi alcançado pelo Senhor. Acho que passou uns 3 anos. Mas sabe por quê? Porque um dia eu parei para ficar intercedendo por ele. Hoje, meu irmão auxilia o pastor dele na igreja. Ele é empresário, ele trabalha, ele serve no trabalho dele, mas ele fala assim, o meu tempo com o Senhor, ninguém me tira. Mas tudo para um tempo como este. Eu sei que Deus me levantou para um tempo de salvação da minha família. Eu não abro mão de ninguém. Há um tempo atrás, o meu tio estava para morrer, e o Senhor disse, vá até a casa do seu tio, prega o evangelho para ele. Eu falei, como, Senhor? Meu tio é demente. Ele nem conhece a gente mais. O Senhor, vá. Entrei em jejum por 1 semana em oração. Saí de casa, viajei, fui até a cidade do meu tio. Cheguei lá e falei assim, tio, está lembrado de mim? Ele olhou para mim e falou assim, eu estou lembrado de você. Eu falei, então, eu vim conversar com o Senhor. Sentei com ele, falei de Jesus. Ele recebeu Jesus. Falei, o senhor quer batizar? Ele falou, quero. Falei, quer mesmo? Eu duvidei que ele estava querendo. Estava muito fácil. O senhor quer mesmo? Ele falou, quero. Aí levei ele na cadeira de roda para o banheiro. Aí eu falei, tio, me deu uma dúvida. Eu falei, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Ele falou, sei, ué. O que o senhor está fazendo? Ele falou assim, eu estou me arrependendo dos meus pecados, recebendo Jesus como Salvador e sendo batizado nas águas. Batizei ele, deixei ele lá quietinho, fui embora. No outro dia, fui lá para despedir dele, porque eu estava na casa do meu irmão. Cheguei lá e falei assim, tio, o senhor lembra de mim? Você é quem? Ele não lembrava mais. Deus deu um gap, Deus deu um espaço para ele ficar com a mente sadia.
só para entender o Evangelho, só para ser salvo. Porque teve alguém jejuando e orando por ele. Ele partiu, foi para a glória. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Porque não há impossíveis para Deus. Não tem ninguém que diga não quando há alguém intercedendo. Ele pode dizer não para suas palavras, mas ele não pode dizer não para suas orações. Enquanto você intercede, Deus trabalha no coração. Deus salva aquela vida. O meu tio demente foi para o céu. Demente aqui na terra, lá no céu está livre. Sabe, o Senhor está te levantando para um tempo como esse. Pastora, mas eu já fiz essas orações, não vi resposta. Você está plantando oração no mundo espiritual. E mais do que isso, Deus está te levantando para ser o exemplo que as pessoas vão seguir no seu trabalho. Para um tempo como este, em que está tudo invertido, que as pessoas não têm referência de nada, você vai ser referência de Deus aonde você estiver. Você pode ficar de pé, por favor. Nós estamos de novo fazendo o ato profético. A Bíblia fala muito de atos proféticos. Você vai ver muitos atos proféticos. O ato profético é quando eu faço algo profetizando, algo que eu quero que aconteça. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos escrevendo os nomes das pessoas que nós queremos ver salvas. E nós estamos mergulhando nesse aquário. E nós queremos batizá-las agora em setembro. Quem pode crer comigo? Nós vamos batizá-las. Pastor, e se não batizar? Não tem problema não. Água mole... tanto bate, vai chegar. Sabe por quê? Porque a sua oração sobe. Você vai ver essa pessoa sentada do teu lado, adorando o Senhor. Porque não há oração que não seja respondida. Nós precisamos acreditar no que Deus acredita. O que Deus acredita a respeito de você? Feche os seus olhos. Eu vou dizer o que o Pai acredita a respeito de você. Porque foi Ele que criou você. Sabe, mãe, pai, quando olham para o filho, alguém fala mal. Um dia vieram falar mal do Luizinho para mim. Eu falei assim, você está enganado, meu filho é bom. Ah, você é mãe? Não, eu sei quem é o meu filho. Eu vejo o melhor no meu filho. Sabe o que Deus vê em você? Deus vê o melhor. Deus vê fé aí dentro. Deus vê um coração rendido a Ele. E o Senhor está dizendo, se você puder acreditar no que eu possa fazer através de você, filha minha, filho meu, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Nós vamos orar agora pelos nossos familiares. Começa a falar com eles. Não para de crer, não diga nunca é difícil, porque Deus está dizendo, não é difícil. Acaso tem alguma coisa impossível para mim? Mude as palavras dos seus lábios, porque Deus está mudando a situação enquanto você ora. Comece a orar agora. Depois nós vamos escrever os nomes, colocá-los aqui. Depois nós vamos promover um face a face, um encontro de conversão. E eles virão. E depois nós vamos batizá-los. Pai, nós oramos porque nós cremos. Senhor, tem nomes aqui dentro já. E nós dizemos, Pai, o Senhor vai salvá-los um a um. O Senhor não vai permitir que nenhum se perca. Nós podemos crer nisso. Senhor, nossos familiares, cada um deles, nós colocamos eles no altar do Senhor. E nós cremos que o Senhor vai fazer uma mudança radical. Em nome de Jesus. Quero te convidar também. Se você entendeu o poder da oração corporativa, em que você, sozinho, põe um para correr. Mas você com a igreja, põe 1000 para correr. Na sua vida, nessa região. Porque Deus quer levantar essa igreja com avivamento. E avivamento vem quando todo mundo entende a sua parte. E faz a sua parte, que é orar. Então nós vamos ter essa oração corporativa começando. Segunda-feira que vem, se ser amanhã, na próxima. Se prepare. Jejum. Vamos ter jejum. Vamos trocar os jejuns para você que não consegue jejuar direto.
Nós vamos fazer jejum de hábitos, depois na outra semana jejum de alimentos, depois volta de novo para o jejum de hábitos, depois jejum de alimentos, são 42 dias. Quarta-feira você vai se esforçar e vai vir aqui orar. Domingo, ou você vem antes do culto para orar, ou depois. Mas nós vamos orar juntos, porque há poder na oração corporativa. Coloque a mão na altura do teu coração, se você entendeu essa palavra e você quer participar disso. Pai, nós oramos agora. Diga comigo, Senhor Jesus, eu não sei como eu vou conseguir, mas eu vou conseguir. Porque o Senhor tem propósito com a minha vida. Me ajude. Eu vou orar. E o Senhor vai mudar essas situações. O Senhor vai trazer avivamento para a nossa igreja, para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?